dia, meus amores do quinto ano. Como prometi, a tia está aqui, né? Mais um dia, que hoje ainda é quarta-feira, não terminou a semana, né? Então, bora lá estudar, ok? Então, hoje eu quero que vocês peguem o livro de história de vocês e coloquem aí na página 39, tá? Hoje vamos estudar o quê? Invasões francesas, ok? Então, meus amores, é isso. A gente vai estudar invasões francesas e vamos pegar o nosso livro. A gente já tá com o livro aqui, então pegue o seu aí, tá bom? Vamos lá. Invasões francesas. A primeira riqueza do Brasil foi o pau-brasil, né? Cuja tinta obtida do tranco era muito valorizada na Europa, né? Não foi explorada apenas pelos portugueses. Desde a chegada dos portugueses, outras nações, entre essas os franceses, também exploraram muitas dessas árvores, ok? Então, vamos botar aqui pau-brasil. Vamos lá. Então, gente, o pau-brasil, né, a tinta que saía do tronco do pau-brasil era muito o quê? Muito valorizada, muito utilizada, certo? E ele era muito utilizado e valorizado lá fora, na Europa, tá bom? Mas não foi só os portugueses que vieram tirar o pau-brasil, não, foram outros também. E nele estava aí o francês, certo? Os franceses aí começaram a explorar também o pau-brasil. Os franceses obtinham as árvores e outros produtos tropicais por meio da negociação com os indígenas, que os trocavam por presentes trazidos pelos franceses. Dessa forma, os franceses passaram a identificar os melhores locais do litoral brasileiro para realizar tais trocas. Essa prática levou os portugueses a procurarem estabelecer pontos de fiscalização ao longo de todo o litoral. Então imagina aí, lá vem os franceses, bonitinho, chega e fala com os indígenas, olha, não vão falar do jeito que eu tô falando aqui não, tá gente? Eles vão falar o que francês lá, tá? Eu tô falando aqui para vocês poderem entender, tá bom? Mas eles vão falar assim, olha, eu quero para o Brasil, mas eu vou te dar um presente que eu trouxe lá da França e ele é muito importante. Aí o presente era o quê, né? Vou pegar aqui uma coisa, tá? O presente era o quê? Uma bolsa, né? Vamos supor que era uma bolsa, o presente, né? Olha, eu te dou essa bolsa e você vai me dar o pau-brasil, tá? Tá. Os indígenas sabiam que era uma bolsa? Não, né? Porque eles não tinham esse costume, certo? De aí estar utilizando certas coisas, tá bom? Então eles trocavam aí presentes pelo pau-brasil. E aí os portugueses disseram assim, mas olha, eles estão trocando, né, presentes pelo pau-brasil. Então a gente vai ter que montar aí uma fiscalização para que eles não façam mais isso, né? Não levem aí o pau-brasil, só a gente. Então assim, os dois foram espertos, né? Um quis trocar coisas assim muito releváveis pelo pau-brasil, né? Que é uma árvore aí, hoje extinta, né? Que hoje não tem mais pau-brasil, ok? E ele aí era muito valorizado lá fora, né? Então eles foram muito espertos, tá? Os franceses estavam então à vontade em terras, né? Nas nossas terras, que em 1555, comandada pelo vice-almirante Nicolas Durand de Villeguenon, acho que é assim, ocorreu na região do Rio de Janeiro a primeira invasão francesa no Brasil. Com essa invasão, os franceses queriam fundar a França Antártica, uma colônia francesa que serviria de base para os negócios e como asilo para as pessoas que estavam sendo perseguidas na França, como os protestantes calvinistas. Então, agora vamos colocar aqui. Primeira
invasão francesa foi quando? 1555, né? Então essa foi a primeira invasão francesa em 1555, né? Eles invadiram literalmente o Brasil e quiseram aí formar uma colônia, né? Uma colônia francesa, uma cidade francesa, tá? E aí trazer, né? Colocar também negócios, né? E colocar um asilo para pessoas que estavam sendo perseguidas lá na França. Imagine aí, né? Se os franceses não querem virar a gente, mas vamos lá ver o que aconteceu. Como mantinham relações amigáveis com os indígenas, os franceses foram ajudados por eles para se estabelecerem na ilha de Sergipe, que é a atual ilha de Mignon, né? E fundaram o Forte de Coligny. O apoio de várias tribos indígenas aos franceses foi fundamental na luta contra os portugueses na Confederação dos Tamoios. Então, o que foi a Confederação dos Tamoios, né? Foi quando os indígenas se juntaram com os franceses para derrotar os portugueses, certo? Então, quando os franceses eles fizeram a primeira invasão aqui no Brasil, os indígenas, olha, super apoiaram, pode vir, fica aqui. Se os portugueses mexerem com vocês, a gente pega a flecha e taca neles. Então, foi desse jeito aí. Então, os indígenas, eles apoiavam os franceses, mas eles não achavam nos portugueses, ok? Então, vamos lá. No período em que o governo geral era Duarte da Costa, não houve muitas ações, né, dos portugueses para expulsar os franceses de nossas terras. Quando Mendes Sá tornou-se governador geral, adotaram-se medidas para expulsar os franceses, né? Estas foram as seguintes, né? Primeiro, Mendes Sá ele solicitou aí ajuda à metrópole, né? Então ele pediu aí, Mendes Sá pediu ajuda a Portugal. Olha, vem aqui, vamos tirar esses franceses daqui porque não está dando certo. Segundo, ele mandou os padres jesuítas Anchieta e Nóbrega para conversarem com os índios, conseguindo estabelecer com eles o Tratado de Paz de Iperongue, tá? Esse tratado ele pôs fim à Confederação dos Tamoios. Então, somente aí quando o Mendes Sá, né, pediu para que o padre Anchieta e o Nóbrega fossem conversar com os índios, que foi declarado aí o Tratado de Paz entre os índios e os portugueses, tá? Os índios, lembrando que os índios eles não apoiavam os portugueses, eles apoiavam os franceses, tá bom? Com essas medidas, os franceses foram derrotados. Mendes Sá saíram da Baía de Guanabara em 1567, tá? Então, os franceses eles foram derrotados e eles saíram em 1567, tá bom? Mendes Sá aí que teve, né, essa atitude de fazer obras, movimentos para que eles pudessem sair, tá bom? Lembrando que após essa, vamos dizer, despedida dos franceses aqui, né, do Brasil, após essa expulsão, teve alguns franceses que continuaram aqui no Brasil escondidos, mas logo depois eles foram encontrados e foram expulsos, ok? Lembra da aula passada que eu te falou? Se você lembra do governo geral, os três governadores gerais, então você vai lembrar dessa parte que eu falei. Aí vamos para a nossa segunda invasão francesa, né? Vamos colocar aqui. Segunda invasão francesa. Vamos ver quando foi que ocorreu isso aí. Os franceses, eles voltaram às nossas terras em 1612. 1612, eles voltaram para nossas terras. Olha aí. Só que dessa vez na região do Maranhão. Era a segunda
segunda invasão francesa no Brasil. Com essa nova invasão, os franceses eles queriam fundar a França equinocial. Na primeira, eles queriam colocar o quê? Uma colônia, né? Uma colônia da França aqui no Brasil. E na segunda, eles quiseram aí colocar o quê? A França equinocial, tá? Os franceses ainda mantinham o desejo de fundar uma colônia. Então, eles não deixaram de querer daquele desejo de fundar uma colônia, certo? Que serviria aí de base, né, para os negócios e como asilo para os protestantes calvinistas, tá? A chegada dos franceses ao Maranhão foi comandada por Daniel de la Touche, senhor de la Ravadier. Essa expedição tentou entrar em contato com os indígenas e construiu o Forte de São Luís, né? Nome dado em homenagem ao rei da França, Luís IX. Bom? A segunda invasão francesa durou menos que a primeira, apenas 3 anos, tá? Então, a segunda invasão francesa levou de 1612 a 1615. Em 1615 ocorreu aí a expulsão dos franceses do Maranhão, que foi comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Depois dessas invasões, Portugal procurou povoar de forma mais efetiva a região norte do Brasil, para ter melhor condição de defender aquela localidade. Então, resumindo, né? Os franceses aí, eles foram, quando eles invadiram a segunda, né? Quando eles vieram aí para invadir assim, pela segunda vez o Brasil, eles foram numa região que tinha o quê? Menos população, menos povoado. Os portugueses não davam tanta atenção naquela região, então, vamos por lá, porque ninguém vai saber. Mas essa invasão só durou apenas 3 anos, né? E aí eles foram expulsos em 1615, tá bom? Ok? Entenderam aí como foi a invasão francesa? Teve a primeira invasão francesa, né? Que foi em 1555. Eles quiseram ali continuar, né? Fazer uma colônia, tá? E um asilo, né? Para os protestantes calvinistas. A segunda invasão francesa foi em 1612, mas eles saíram em 1615, tá? 1615 eles foram expulsos, ok? E é isso, meus amores. A invasão francesa foi só isso aí, tá? Os franceses, eles tinham um acordo, uma amizade com os indígenas, né? Mas Portugal aí, com o governador-geral Mendes Sá, pegou e fez um tratado de paz entre o português e os índios, né? E aí os índios começaram a defender Portugal, ok? Então vamos para a nossa primeira questão da nossa atividade, tá bom? Qual nação invadiu o Brasil e que por meio de negociação com os indígenas obteve o pau-brasil? Qual foi? Qual é aí a nação que a gente está falando agora? É essa mesmo que você vai escrever. Sobre a primeira invasão, você vai responder. Qual foi o lugar escolhido para a primeira invasão? Você vai colocar o nome do lugar. Quem foi o vice-almirante que comandou a invasão? Você vai colocar o nome dele. Qual o nome do forte construído? E quem ajudou os franceses? Então, você vai colocar aí essas 5 coisas, tá? Na quarta, você vai marcar com o X as respostas corretas. O Brasil possui uma riqueza procurada por várias nações, que é o pau-brasil. Você vai marcar se for correto, tá bom? Os espanhóis invadiram o Brasil em 1555. Será que foram os espanhóis? Os franceses invadiram o Brasil comandados por Nicolas Durand de Villegagnon. Na primeira invasão ao Brasil, os franceses chegaram à região do Maranhão. Então, você vai marcar aí somente as corretas, tá? Ah, tia, estou com uma dúvida. Volta lá no texto para você tirar essa dúvida e marcar corretamente, tá bom? Porque na próxima aula a gente vai corrigir, ok? Complete
frase corretamente. Aí você vai completar aí as frases corretamente, tá? Leia com calma, direitinho, tá bom? 6. Em relação à segunda invasão francesa, que região invadiram? Você vai colocar o nome do lugar, quando foi na segunda invasão francesa. Qual o nome da colônia que eles queriam fundar? Quem foi o comandante da invasão? Qual o nome do forte que construíram e quem os expulsou? Então você vai fazer aí. Você vai fazer aí a 7ª, tá? Você vai observar essa imagem do pau-brasil e vai ler todos esses dados históricos, tá? Depois responder as perguntas da página seguinte, que é da página 43. Então você vai ler com calma, tem os datas aí, né? E todos as relações históricas que você vai ler, tá bom? E aí na página 43 você vai responder o que você leu aqui. Então tem que ler, tá bom? Não pode pular não. Quando o pau-brasil foi encontrado, como estava a situação do pau-brasil em 1530 e o que aconteceu em 1624. Então você vai lá e vai ler e vai responder aqui, tá bom? Na letra D tem assim: leia na página anterior a ficha técnica do pau-brasil e escreva o que você acha mais interessante. Então você vai ler a ficha técnica do pau-brasil e aí, de acordo com o seu entendimento, eu achei interessante isso aqui, não, achei interessante isso ali. Aí você vai escrever nesse quadro azul aqui, tá bom? Mas, espera aí que não terminamos por agora, tá? Não terminamos ainda. Temos aí a correção da nossa atividade anterior. Então, enquanto você vai abrindo aí na página, deixa eu ver aqui qual a página. Enquanto você vai colocando na página 37, a tia vai apagando aqui a nossa lousa para fazermos a nossa correção, ok? Então, vamos lá. Na página 37 tem assim: por que o rei de Portugal criou o governo geral no Brasil colônia? Por quê? Porque as capitanias não deram certo. Então, se você colocou isso aí, você acertou. Coloca um ok do lado para te entender que você acertou, tá bom? Na 2, em que ano o governo geral foi criado no Brasil? Em 1548, tá? Bote aí 1548. Na terceira, você vai associar corretamente, né? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Segundo governador-geral, quem foi? Duarte da Costa. Aí você vai colocar aí lá em cima, B. Terceiro governador-geral, Mendes Sá, né? E por último aí, Tomé de Souza foi o primeiro. Então nós vamos colocar o A. Pinte a resposta correta das perguntas abaixo. O primeiro governador passou quanto tempo? 4 anos. Então, é para vocês terem pintado aí os 4 anos, tá? Qual foi o primeiro jesuíta que veio para catequizar os indígenas? Padre Manuel da Nóbrega. Então, pinta aí o segundo quadrinho. Se você acertou, show! Vamos lá para a página 38. Quinta questão. Responda as perguntas. Quem foi o primeiro governador-geral? Tomé de Souza, tá? Em qual ano ele chegou no Brasil? Em 1549. O que aconteceu em seu governo? Vamos lá, o que aconteceu? A gente vai colocar aqui, tá? Foi fundada
na cidade de Salvador. Criado o primeiro bispado no Brasil. Iniciada a catequese indígena. Então, essa aí deveria ser a resposta que vocês deveriam ter colocado, tá bom? Na letra C. Complete a frase. A sede do governo geral foi instalada na Bahia de Todos os Santos, ok? Então, bota aí Bahia de Todos os Santos, tá bom? Marque um X nas respostas corretas. As capitanias não deram certo, por isso o rei decidiu criar o governo geral? Sim, então marquem a primeira. Tomé de Souza fundou a cidade de São Paulo? Não. O padre Manuel da Nóbrega chegou ao Brasil com Tomé de Souza? Sim. Então, marca aí a segunda, tá? O bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha não aceitou a decisão de Dom Álvaro da Costa de escravizar os indígenas? Sim. Então, marca aí a última também. Quais eram os objetivos do governo geral? Era o quê? Centralizar o poder na colônia, né? Fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem e tentar combater aí o contrabando praticado pelos franceses e ingleses, tá? Então, se você colocou isso, ó, show pra você, acertou. Circule a resposta correta. O ouvidor-mor cuidava da ordem da justiça, ok? O provedor-mor cuidava do dinheiro. O capitão-mor era encarregado da organização da defesa do litoral. 10. Responda as perguntas. Quem foi o governador-geral que sucedeu Tomé de Souza? Quem veio depois de Tomé de Souza? Duarte da Costa. Em qual ano ele chegou? Em 1553, tá? Cite alguns fatos que ocorreram no seu governo, isso aí vocês deveriam ter colocado, certo? Por que foi tão importante a fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga? Por quê? Vou colocar aqui embaixo, tá? Porque o colégio deu origem à vila de São Paulo. Hoje está em São Paulo, né? Então, pronto. Só isso aí, tá? Dá uma pausazinha no vídeo e faz aqui a 11ª questão, tá bom? Vamos lá para 12. Quem foi o terceiro governador-geral e por que ele foi auxiliado na expulsão dos franceses? Quem foi o terceiro governador
modo geral, Mendes Sá, né? E ele foi auxiliado aí pelo seu sobrinho, Estácio de Sá, ok? 14, você vai numerar cada acontecimento aí de acordo com o governo correspondente, certo? Então, a tia vai colocar aqui os números e aí vocês vão ver se tá certinho aí, ok? 1, 2, 3, 2, 3, 3, ok? Então, é isso aí, meus amores. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero aí, do fundo do meu coração, que vocês tenham aprendido aí a invasão francesa, tá? E tenham aí corrigido as atividades que eu deixei para fazer, ok? Não esqueçam de fazer as atividades de hoje, que próxima semana irei corrigir juntamente com vocês, tá bom? Então, um beijão da tia, a tia está com saudade de todos, mas até amanhã, que amanhã ainda é quinta-feira, tá? Terminando a semana, tá? Então, amanhã é quinta-feira, vai ser bem